Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos estudar a equação de Cauchy-Euler. Então, a equação de Cauchy-Euler é uma equação bem particular, né? Ela é um exemplo de uma equação linear de ordem 2 com coeficientes não constantes, né? Na verdade é um caso bem particular, né? Porque eu tenho t ao quadrado vezes y duas linhas, mais uma constante a vezes t vezes y', e mais uma constante b vezes y, e isso igual a zero. Então, lembrando que a gente viu na última aula, né, a gente viu pontos ordinários e singulares para essa equação aqui, né, t igual a zero é um ponto singular. É um ponto singular porque ele anula essa minha função p de t aqui, tá? Mas para essa equação aqui, a gente não vai procurar a solução em termos de séries de potências. A gente tem outras formas de resolver essa equação aqui, e isso vai ser importante porque mais para frente a gente vai utilizar as soluções dessa equação diferencial aqui. Então a gente tem duas formas de resolver essa equação diferencial, né? A primeira delas, tá? A primeira forma de resolver é procurar uma solução y da forma t elevado a um número m, tá? Então, né, vocês vão pegar isso daqui, substituir na equação diferencial para encontrar quem é esse valor de m. Tá? E aí aqui a gente vai ter três casos também, né? A gente vai encontrar uma equação de ordem 2, né? Então o m vai ter que satisfazer uma equação de ordem 2. E a gente vai ter os três casos, né? Que é raízes distintas, né? Raízes iguais e raízes complexas. Tá? Então, vai ficar de desafio para vocês, né, encontrar soluções, né, supondo que a minha solução y ela é da forma t na m. Tá? O que eu vou fazer aqui é um segundo método de resolver isso daqui, que é fazer uma substituição de variável. Então, nessa minha equação aqui, a minha função y ela é um y de t. Tá? O que eu vou fazer aqui é introduzir uma nova variável. Então agora eu vou escrever essa minha função y como um y que depende de x, que depende de t. Tá? Então esse método aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Mas a gente vai chegar nas mesmas soluções que a gente encontraria chegando daqui. E aí essa minha função x, então ela vai ser ln de t. Tá? Ou, né, o meu t, isso vai ser igual a e na x, tá? Então, é essa substituição aqui que a gente vai fazer. Bom, então, mesma história de sempre, né? Eu tenho, na verdade, eu tenho que primeiro fazer essa substituição, né? Então, aqui na equação diferencial eu tenho y', que na verdade é dy dt, só que agora, né, se eu olhar para a minha função y como um y que depende de x, que depende de t, então a derivada de y em relação a t, isso é pela regra da cadeia, né? Isso é a derivada de y em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Tá? Então isso daqui é dy dx vezes, e aí a derivada de x em relação a t, eu vou calcular daqui, né, que vai ser 1 sobre t. Mesma coisa, a derivada segunda, né, que aparece aqui. Isso é a derivada segunda de y em relação a t. Então, agora isso é a derivada, né, em relação a t da derivada de y em relação a t, né, só a definição de derivada segunda é isso daqui. Essa derivada aqui eu acabei de calcular, é isso daqui. Então, isso é a derivada em relação a t de dy dx vezes 1 sobre t. Tá? E agora é que a coisa fica um pouquinho mais complicada, tá? Porque aqui eu tenho um produto, né? Então, derivada de um produto eu vou ter que aplicar a regrinha do produto. E, além disso, isso daqui é como se fosse uma função de x que depende de t. Então, aqui eu vou ter que aplicar a regrinha da cadeia, né, para calcular a derivada disso daqui. Então, né, derivada dessa função aqui em relação a t, né, isso vai ser igual a, bom, a derivada dessa coisa em relação a x
vezes a derivada de x em relação a t, né? Regrinha da cadeia nessa função aqui. Então, essa é a derivada do primeiro termo. Então, a derivada disso é isso, vezes 1 sobre t, e mais a derivada do segundo termo, que é menos 1 sobre t ao quadrado, vezes o primeiro, que é dy dx. Tá? Então, isso daqui, né? Isso daqui é a derivada segunda de y em relação a x, vezes dx dt, mas de novo, né? Dx dt é 1 sobre t, vezes 1 sobre t, então 1 sobre t ao quadrado, e menos 1 sobre t ao quadrado, vezes dy dx. Tá? Então, fiz todas essas contas e agora eu vou substituir na minha equação diferencial. Então, o meu y continua sendo y, né? Só que agora eu vou olhar ele como um y de x. O meu y', né? Que é esse cara aqui, ele vai ser isso daqui. E o meu y duas linhas vai ser isso daqui. Então, eu tenho t ao quadrado, né? Vezes a derivada segunda, que é tudo isso daqui. Então, isso é d2y dx2, né? Derivada segunda, vezes 1 sobre t ao quadrado, menos 1 sobre t ao quadrado, dy dx, mais a vezes t, que multiplica y', que é isso daqui. Então, dy dx vezes 1 sobre t, e mais b vezes y, e tudo isso igual a zero. Então, agora aqui, olha que maravilha, eu vou conseguir eliminar esse t ao quadrado e esse t aqui. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar a derivada segunda de y em relação a x. Aqui vai ficar menos, né, a derivada de y em relação a x. Aqui eu vou ter mais a vezes a derivada de y em relação a x. E mais by igual a zero. Então, agora eu consigo reescrever isso. Isso vai ser a derivada segunda de y em relação a x, né? Mais aqui eu vou ter a menos 1, a derivada de y em relação a x, e mais b vezes y igual a zero. Então, essa equação aqui, se eu olhar, né, para essa equação com y dependendo de x, isso daqui é simplesmente, né, y duas linhas mais a menos 1 y' mais by igual a zero. E aí, essa equação diferencial aqui, ela é uma equação diferencial de segunda ordem, linear, com coeficientes constantes. E aí eu já sei resolver, né? Eu sei que para resolver isso daqui eu tenho que pegar a equação característica, né? Então, a equação característica, nesse caso, vai ser r ao quadrado mais a menos 1 vezes r mais b igual a zero. Tá? Então, o próximo passo é encontrar as soluções. Então, daqui eu vou ter duas soluções, R1 e R2, e aí a gente vai ter os três casos, né? Então, o primeiro caso é R1 diferente de R2, né, e raízes reais, né, números reais. Então, a solução, né, vai ser y1 igual a e na R1 vezes x. Agora, essa minha equação aqui é em x. Né? Depois a gente vai ter que voltar para t. E y2 igual a e na R2 vezes x. Né? Só que agora a gente vai ter que voltar para t, né? Porque a minha equação de Cauchy-Euler ela era em t. E aí a gente fez essa substituição de variável para reescrever em x. E aí deu uma equação com coeficientes constantes, né? Só que agora, se eu voltar para t, bom, né? O meu x, ele era ln de t, né? Essa era a minha substituição. Então, se eu voltar para t, né? Trocar o x por ln, o que eu vou ter? Eu vou ter que y1, isso vai ser e na R1, vezes x, que é ln de t, e isso daqui é a mesma coisa aqui, e na ln de t, tudo isso na R1, então é a mesma coisa que t na R1. E o meu y2, t na R2. O segundo caso que a gente vai ter é quando eu tenho raízes iguais, né? Então, quando o meu R1 for igual a R2, e aí a gente já sabe, né, que as soluções então vão ser y1 igual a e na R1 vezes x, né? E a minha solução y2, isso vai ser x
E na R2x, né? Na verdade, R2 é igual a R1, então E na R1 vezes x, tá? E aí, de novo, né? Se eu voltar para t, então eu tenho que o meu y1 vai ser E na R1 vezes ln de t, e aí, de novo, isso daqui é t na R1, e o meu y2, isso vai ser x, que é ln de t, vezes, e aí a mesma coisa, né? E na R1 vezes x, que é ln de t, isso é a mesma coisa aqui, ln de t vezes t na R1, né? Ou seja, isso é t na R1 vezes ln de t, tá? Então aqui estão as soluções no caso, né, de raízes iguais. E o último caso é quando eu tenho raízes complexas, né? Então R1, isso é igual a alfa mais i beta, e aí, portanto, o R2 é alfa menos i beta, né, o conjugado. Então, nesse caso, as soluções vão ser e na alfa x, cosseno de beta x, e y2 é e na alfa x, seno de beta x. Então, de novo, se eu voltar para t, né, para a variável t, eu tenho que y1 é e na alfa vezes ln de t, e cosseno de beta ln de t, né? E o meu y2, isso é e na alfa ln de t, seno de beta ln de t. Então, aqui de novo, né, e na alfa ln de t, isso é a mesma coisa que t na alfa, né? E esse cosseno vai ficar assim, né, não tem muito o que fazer. E aí o meu y2, a mesma coisa, é t na alfa, seno de beta ln de t, tá? Então, resumindo, né, se eu tenho a minha equação de Euler, né, se eu tenho t ao quadrado y duas linhas, mais um a t y' mais um b y igual a zero, tá? O que eu vou fazer? Eu vou montar aquela equação, né? Na verdade, essa equação aqui. Então, isso é r ao quadrado mais a menos 1 vezes r mais b igual a zero. Então, não é a mesma coisa que montar a equação característica lá da equação homogênea, né, de coeficientes constantes. Né? Não é só pegar os coeficientes aqui. Aqui eu tenho um a menos 1. Né? Então, tomar cuidado com isso. Então, montei essa equação aqui. Vou encontrar as raízes e aí eu vou ter os três casos. Né? Então, a raiz R1 diferente de R2, né? Raízes reais. Então, a solução y1 vai ser t na R1 e y2 é t na R2. Né? Se eu tenho duas raízes iguais, né? Então a solução y1, isso vai ser t na R1, e a solução y2, isso vai ser ln de t, né? Ou t na R1 vezes ln de t. E o último caso é o caso das raízes complexas, né? Então, se eu tenho R1 igual a alfa mais i beta, e, portanto, meu R2 é alfa menos i beta, então a solução, né, y1, isso vai ser t na alfa vezes cosseno de beta ln de t, e a minha solução y2, isso é t na alfa, seno de beta ln de t. Então, de novo, né, a gente não precisa fazer essas contas toda vez que a gente for resolver, né, essa equação diferencial. Então, se vocês chegaram, né, numa equação de Cauchy-Euler, tá? Aqui tem que tomar cuidado que o coeficiente aqui tem que ser sempre 1, né, para utilizar essas fórmulas. Então, se o coeficiente aqui é 1, eu vou montar essa equaçãozinha aqui, lembrando que aqui é a menos 1, vou resolver, e aí conforme o caso que eu tiver, né, raízes distintas, iguais ou complexas, a solução vai ser isso daqui. Então, vamos ver alguns exemplos. Tá? Então, o primeiro exemplo, resolver essa equação aqui, né? Então, t ao quadrado y duas linhas, mais 5t y' mais 4y igual a zero. Então, é uma equação de Cauchy-Euler, né? É naquele formato lá. E, além disso, o coeficiente aqui é 1. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, um 3 aqui multiplicando, eu tinha que dividir toda a equação por 3 para poder utilizar esses resultados aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é montar a equação, né? Então, isso é r ao quadrado mais
A menos 1, então o A aqui é 5, né? E esse daqui é o meu A, e esse daqui é o meu B. Então, A menos 1, né? 5 menos 1 vezes R e mais o B, que é 4, e isso igual a 0. Né? Então, R ao quadrado mais 4R mais 4 igual a 0. E aí, se eu calcular as raízes, né? Bhaskara, tá? Então, eu vou encontrar uma única raiz, que é menos 2. E aí, portanto, sabendo disso, né, eu sei que a minha solução y1, isso vai ser t na menos 2, e a minha solução y2, isso vai ser t na menos 2 vezes ln de t. E aí, portanto, né, minha solução geral, né, vai ser c1 vezes y1, que é t na menos 2, mais um c2 vezes y2, que é t na menos 2 ln de t. Então, para finalizar, só mais um exemplo. Né? Resolver t ao quadrado e y duas linhas, mais 3t e y' e mais 5y igual a 0. Tá? Então, de novo, né, isso daqui é uma equação de Cauchy-Euler. Né? O coeficiente aqui é 1, então eu vou montar a equação. Né? Então, é r ao quadrado mais a menos 1, então o meu a é 3, então 3 menos 1 é 2, né? E mais o b, que é 5, e isso igual a 0. Então, aqui as raízes de novo por Bhaskara, né? Então, são essas raízes aqui, raízes complexas, menos 1 mais ou menos beta i, menos 1 mais ou menos 2i, né? Então, esse menos 1 aqui é o meu alfa, e esse 2 aqui é o meu beta. Então, de novo, né, eu tenho as soluções. Y1 vai ser t na alfa, então t na menos 1, vezes cosseno de beta, ln de t. E a minha solução y2 também é t na alfa e seno de beta, ln de t. Né? E aí a minha solução geral vai ser uma combinação, né, dessas duas soluções. Então, c1 t na menos 1, cosseno de 2 ln de t e mais um c2 t na menos 1, seno de 2 ln de t. Tá? Então, essa é a solução dessa equação diferencial e é assim que a gente resolve a equação de Cauchy-Euler.